Cara, a gente podia derivar para esse assunto, mas eu queria voltar para a questão da segurança. Eu escrevi um livro de segurança e crime organizado. E aí no livro eu menciono recompensa, como que os países conseguiram mudar, né? Então, confisco alargado, é o freeze and seize. O próprio Japão fez para quebrar a Yakuza. A Yakuza, ela tinha 93% das prefeituras do Japão, era um problema sério. E eles se reverteram com confisco alargado, com prisão em larga escala. Você prendia o cara só pelo fato dele ser da Yakuza. Uhum. Já existem os meus. Você não precisa inventar a roda. O Lee, ele tem essas medidas drásticas que você mencionou. O Talibã matou todo mundo. Beleza. O exemplo do Talibã para a gente do mundo ocidental não dá. A gente tem que ser civilizado. Mas o Lee é civilizado. O que ele fez? É pena de morte. Se pegar você, traficante, você é pena de morte. Por quê? Tem um vídeo dele falando: se eu pudesse, eu mataria 100 vezes o cara. Isso parece o Draco, né? Uhum. Eu mataria 100 vezes o cara, porque ele está matando as famílias dos usuários todos os dias. Então, não vejo como uma medida drástica. Então, Singapura faz isso, não tem problema de tráfico em Singapura. Mas aí deixa eu te perguntar, por exemplo, a questão das chibatadas, que, por exemplo, até hoje em Singapura tem. Inclusive, eles vão passar agora punições físicas para alunos meninos de escola que também falamos isso no programa passado. Você acha que isso é civilizado? Eu acho totalmente civilizado, e te digo por quê. Então a gente concorda. Eu te digo por quê. Uhum. A violência, ela só deve ser utilizada para acabar com a violência. E eu acho que era até o Sashi que falava que você tem que dominar a violência para sobrepor o bandido que também domina a violência. É o lance. Você é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Então, a medida que você está mencionando das chibatadas, a gente falou isso no programa, não é para o aluno que escreveu na lousa, o professor é bobo, ou o aluno que pegou a canetinha e jogou um papelzinho. Aluno que bate no professor, aluno que ameaça o professor. É um cara que faz tá usando droga na escola e influenciando. É drástico. E isso aí já é utilizado para adultos. A questão é a seguinte: a Inglaterra, ela trata uma criança que alucina, faz um crime bárbaro, com penas de adulto. Estados Unidos trata uma criança que fez um crime bárbaro, um menino ali, eu já fiz um vídeo disso. Um menino de 8 anos pegou um taco de beisebol e arrancou a cabeça de um outro menininho de 5 anos. Prisão perpétua, cara. Eles não mandaram, não é pena de morte, mas é prisão perpétua. Não dá para deixar solto uma criatura dessa. Então, assim, você não vai dizer que Estados Unidos não é civilizado, o Japão não é civilizado, Singapura não é civilizado. São civilizados. E aí você tem uma questão criminológica. O primeiro artigo que eu escrevi, científico, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, em 1998. Eu sou velho, hein, cara? E era sobre o pensamento de Lombroso. Qual é a tua idade? Cinquentinha. Eu tô igual a música do Luiz Gonzaga. Eu tô madurão, já passei da flor de idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Hein, Eric? O Eric que gosta. Eu tô com 50, cara. E aí eu fiz o primeiro artigo sobre o pensamento do Lombroso e do Henrique Ferri, que era o genro dele, né? Eu não concordo, assim, porque se você tem a sobrancelha colada, se você não tem lóbulo da orelha, testa curta, né? Se você tem cabelo na testa, eu e meu irmão, então não podemos ser criminoso. Você é criminoso. Lombrosiano é isso, aspectos físicos dizendo que você é bandido. Mas o pensamento criminológico, ele passa por questões básicas do comportamento humano. A pena, ela tem que ser para punir o cara,
para inibir ele de fazer de novo e para servir de exemplo para os outros. Principalmente. Então, o exemplo das chibatadas de Singapura, eu duvido que vai ter um caso por ano, porque o pessoal tem medo. Os alunos não vão querer bater no professor, eles não vão querer ameaçar o professor ou ameaçar outros alunos. O ambiente de estudo vai ficar mais civilizado. Entendeu? Assim, eu penso assim, cara, eu não acho que é uma medida bárbara. As pessoas, elas têm uma capacidade, inclusive o criminoso, de saber no calo de quem que eles estão pisando. Se você dá espaço, eles vão pisando, eles vão testando até onde dá, eles vão indo, vão indo. Se você libera alguma situação dessa, o pessoal fala, pô, mas vai arrebentar todos os alunos? Não. Se você pegar 10 casos, os 10 primeiros casos, vai ser o suficiente para que nos próximos anos você não tenha um caso por ano. Porque eles percebem até onde vai e percebem que não está de brincadeira na aplicação. As pessoas têm essa capacidade. As pessoas, elas copiam bons comportamentos. Perdão, bons comportamentos não, comportamentos tidos como bem-sucedidos. Se eles percebem que abusando, dando esses vacilos, eles vão ser recompensados por isso, eles copiam. Se eles percebem que esse tipo de comportamento não é mais bem-sucedido, eles não vão copiar. É uma característica humana inerente da nossa evolução como espécie. Daí até, por exemplo, que no TikTok você vê, por exemplo, o que passa na China no TikTok é sempre mostrando pessoas empreendedoras, pessoas estudiosas, pessoas de sucesso, diferente do que aparece TikTok no Brasil, que é o pessoal dançando e jogando tinta na cabeça. Não, e o Partido Comunista Chinês, inclusive, recentemente proibiu o comportamento efeminado de homens em programas de chineses. Programas de televisão, programas de internet. Aí eu não vejo a esquerda reclamar. Você não vê a esquerda reclamar. Mas essa questão do comportamento, tem um livro famoso, é o Cesare Beccaria, dos Delitos e das Penas, você deve conhecer. Esses modelos jurídicos, né? E o Cesare Beccaria, ele pegava pesado, ele falava, não, você tem que... O ser humano, ele respeita, em última instância, a violência. Então, a violência tem que ser usada para fazer respeitar. Você tem uma parte da população, a gente comenta muito isso no programa, eu acredito que, estatisticamente, o Brasil tem, é o Pareto, vai, é o Pareto, 20% de pessoas honestas, 60% de criaturas que, se for para fazer correto, porque dá problema, eles fazem correto. Então, o brasileiro, esse tipo, o honesto, ele é honesto em qualquer lugar. Mas o brasileiro que vai com as outras, é o arroz que meu irmão fala. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele fica pianinho. Pianinho, respeita as leis. Aí aqui quando está no Brasil, é pancadão, arrebenta com o vizinho. Quando o caminhão gira, ele vai lá e rouba a carga. E aí você tem 20% finalmente que é só bandido, não tem jeito, é jogar a chave fora, ou pena de morte. Uhum. Só que se você puser a pena de morte, isso vira um exemplo tão intenso que as pessoas respeitam muito. Você pode morrer se você fizer isso. Opa, isso é problema. Aí vem uma discussão para mim, o pai do comunismo é o Rousseau, que não era francês, era suíço. Problema, vê a vida pessoal desse cara, o filho dele. Sim, tudo desfigurado. Mas as ideias em si, assim, no mundo, assim, partindo do princípio idealista, é claro, né? As ideias do Rousseau não são ruins. Aqui ramificou, né? Eu acho as ideias dele ruins. Aquele livro dele, O Contrato Social. A ideia do contrato social, os gregos já falavam. Não é uma ideia nova. O que ele fez foi uma obra específica sobre isso. Uhum. Mas todos os iluministas ali, o Hobbes, o Locke, todos eles falavam do contrato social. Então não é ele que inventou. Mas ele veio com a ideia vagabunda, porque o Locke, os três, para mim, estavam errados. O Rousseau, como pai do comunismo, por que o pai do comunismo? Porque ele dizia que a culpa é da sociedade. O bandido, ele é uma vítima social. Isso retira totalmente a responsabilidade individual e joga num ente que não existe. Eu não consigo pegar a sociedade, então, e puni-la por ela estar fazendo todo o mal. Okay. O Locke falava o seguinte, o ser humano, ele nasce neutro. Então, dependendo da sociedade, ele fica ruim ou não.
E o Hobbes falava, o homem é o lobo do homem, ele nasce ruim, é podre. Eu discordo, eu acho que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Alguns propendem para mais ruim, outros propendem para melhor. Nesse contexto do Rousseau, ele dizia que ninguém, eu li o livro dele, é uma porcaria curtinho. Eu estava na faculdade, estava na USP, cara. E aí eu fui falar com os professores. Não era obrigado não, cara, não precisava ler coisa nenhuma, você passa. A USP era o seguinte, hoje eu não sei como é que tá, era difícil de entrar e fácil de sair. Não precisava ler nada. E eu ia falar com os professores, porque, pô, você admira, né, você é jovem, você não sabe. Aí eu lembro que eu li O Mercador de Veneza, do Shakespeare, fui falar com o professor, ele falou, eu não li. Ele estava falando na aula, eu não li. Então, só fala do gogó. E aí tinha um professor lá que estava dando aula sobre contrato social, eu li. Comprei no Sebo do Messias, inclusive, o livro. Em inglês. Aí eu fui falar com ele, professor, quando ele fala magistrates, magistrados, não é juiz, né? Ele falou, não sei. Eu não sei. Então, aí o que aconteceu? Eu li, cara. E aí no meio da obra ele fala assim, ó, ninguém, pena de morte não pode. Por quê? Ninguém no contrato, o que é o contrato social? Para o Rousseau e para esses iluministas, quando você nasce, você faz um contrato tácito, subentendido, que você abdica da sua liberdade natural, que Deus deu, e você fica com uma liberdade civil, do civilizado, que civil é cidade. E aí você assina isso automaticamente. Com isso, os governantes eles podem fazer as leis, você tem que cumprir. E você não poderia fazer pena de morte, porque ninguém entra nesse contrato com a própria vida. E aí o Cesare Beccaria fala, asneira, porque quando o cara... Beleza, então ele assinou o contrato social, quando ele mata alguém, ele quebrou esse contrato, ele não faz mais parte do contrato, pode matar. Então, se você me vier com argumento de cunho iluminista, histórico, separação de poderes, eu te digo, pena de morte, válido.